Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as ações humanas e as pandemias, como nossas atitudes podem causar grandes impactos ao meio ambiente e, como consequência, causar grandes pandemias como essa que estamos vivendo. Assistam esse vídeo. E o vídeo de hoje é sobre ações humanas e as pandemias. As ações humanas vêm trazendo consequências muito graves ao meio ambiente. Uma dessas consequências bem graves que vem acontecendo são as pandemias. E o exemplo disso é essa pandemia que estamos presenciando do coronavírus. E a destruição de habitats vai tornando essas epidemias cada vez mais comuns, causando um grande impacto ao nosso meio ambiente. Ainda falando sobre atividades humanas, a nova era atual, a era geológica atual que estamos vivendo é o Antropoceno, que foi classificada assim devido à nossa intensa atividade humana que impactam significativamente o nosso planeta. E devido a essas ações já foi destruída mais de 85% das áreas úmidas, restando assim uma pequena porção ainda preservada. Então, diante dessa visão geral do problema, o que causa uma pandemia? Como já havia sido citado anteriormente, a principal causa é nossas ações contra o meio ambiente. Essas ações que causaram a pandemia do coronavírus. E quais são essas ações? Por que isto acontece? As ações são diversas, começando pela destruição de habitats, desmatamento, crescimento explosivo das viagens aéreas globais, comércio ilegal de animais silvestres, urbanização, mudanças climáticas através do degelo, bactérias e vírus expostos. Que estão guardados há milhões de anos, eles podem ficar expostos e isso gerar uma epidemia, consequentemente uma pandemia. E também podemos citar a agricultura intensiva e o tráfico de animais silvestres, que também se incluem nessas causas. E quais são os efeitos que essas atividades humanas causam ao meio ambiente? Os efeitos são diversos, porém, como estamos falando de uma pandemia, uma das causas é o surgimento de diversas doenças. Então, vamos começar pela febre amarela. Na febre amarela, o hospedeiro é o macaco dentro da floresta. E o vetor, quem transmite, são os mosquitos, que vão chegar até os humanos devido a essa destruição toda. Ele consegue ter um acesso maior aos seres humanos e transmitir essa doença, que é a febre amarela. A outra doença é H1N1, que é a partir de porcos, dos suínos. Temos a influenza, que é um vírus também, que é a partir de aves silvestres que vivem na floresta e, devido à destruição de habitats, o contato maior com aves domésticas, esse contato facilitou a disseminação desse vírus. Outro vírus é o sarampo, através de ovelhas e cabras domésticas. O vírus HIV, estudos revelam que chimpanzés africanos que passaram para humanos. E outro animal hospedeiro são os morcegos. Eles vêm transmitindo diversos vírus, como a SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Agora vamos entender como isto acontece. Na floresta preservada, temos um ecossistema em equilíbrio. Dentro desse ecossistema, podem haver patógenos escondidos nessa população. E não sabemos a real diversidade de animais que tem dentro desse ecossistema, tampouco diversidade de vírus, bactérias, protozoários que circulam nesse ambiente. Então, na floresta preservada, existindo um equilíbrio do ecossistema, mesmo que haja algum vírus circulante, outro tipo de micro-organismo, esse micro-organismo ele está adaptado naquele ciclo. Ele vai evoluindo junto com o hospedeiro em um ambiente isolado. Então, o organismo desse animal, o hospedeiro, ele está adaptado àquele tipo de micro-organismo. Já num ambiente destruído, que tem um ecossistema em desequilíbrio, quando invadimos o habitat, destruindo o habitat ou invadindo o habitat desses animais, exemplo, no desmatamento de uma área, na caça de animais silvestres, isso traz danos para eles e para nós humanos. Acabamos nos expondo ao vírus, empurrando as populações para o contato cada vez mais próximos aos seres humanos.
E esse contato ele pode ocorrer através dos animais silvestres que entram em contato com os animais comerciais e esses animais comerciais em contato com os seres humanos, o contágio ocorrendo pelo ar, ou então através do consumo desses animais silvestres, a partir do consumo da carne desse animal. Um exemplo que eu posso mencionar é o vírus que causa a Covid-19. Ele está há tempos no meio ambiente, provavelmente alojado em morcegos nativos de cavernas intocadas. Com a crescente urbanização e consequente invasão humana, o vírus quebrou seu ciclo natural e alcançou outros seres vivos, como o homem, cujo organismo ainda não está preparado para combatê-lo. E qual é a solução para esse problema? O que podemos fazer é recuperar essas áreas degradadas através do reflorestamento, parar de financiar o desmatamento, então precisa ter um fim do desmatamento, o fim de consumo de animais silvestres, fim do tráfico de animais silvestres, mudança de hábitos, rever a infraestrutura, mudança comportamental da sociedade. Isso tudo vai influenciar para que haja uma mudança nesse cenário. E vamos para a dica importante, que podemos fazer a nossa parte. E como a gente pode fazer a nossa parte? Sendo sustentável no dia a dia. Podemos reciclar, reduzir, reusar, repensar nossas atitudes, preservar a biodiversidade, economizar água, utilizar um tipo de energia renovável, um transporte não poluente, a pé, ônibus, bicicleta, metrô, recuperar, conservar e proteger nossas matas. E agora, para finalizar, eu deixo essa mensagem para vocês, que é tempo de deixar para trás o ego e repensar o eco que deixamos ao universo.